Você já trocou a correia várias vezes e continua esse barulho chato? Ou você sai em dia de chuva, por exemplo, e ele faz esse tipo de coisa, fica te incomodando? Ou de repente somente com o motor frio ou somente com o motor quente? Fica aí que eu vou dar uma dica para vocês de uma alternativa que é bem interessante. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, essa alternativa de correia que eu vou mostrar para vocês é uma alternativa que particularmente eu considero muito melhor do que o sistema original, do que a correia original, embora seja mais caro, um pouco mais difícil de achar, não absurdo, a gente vai chegar lá. Mas para quem acredita que a montadora sempre faz o melhor possível, talvez não seja um vídeo interessante para vocês, embora eu acredito que se vocês chegarem até o final, vocês vão perceber que realmente tem as suas vantagens. Mas é bom avisar porque ultimamente muita gente coloca a montadora no altar como se tivesse que tudo ser o mais original possível. Tem até uma galera que defende pneu diagonal com unhas e dentes. Sem falar nos pneus aí de época, de 20, 30, 40 anos atrás. Essa correia que a gente vai falar hoje, ela é aplicada em todos os cadetes que tem direção hidráulica, então se o seu cadete não tem direção hidráulica, essa correia não vai servir, essa dica infelizmente não vai servir para vocês. Para Monza, a partir de 90, a bomba de direção hidráulica muda de posição, então também é o mesmo tipo de correia que vai no cadete e também vai aplicada no Espero, vai aplicada em algumas Blazers, 4 cilindros obviamente, e uns outros carros aí também que não vem muito ao caso a gente mencionar. E antes de eu sair mostrando para vocês a correia, qual é a posição que a gente tem que colocar e tudo mais, é importantíssimo a gente dizer, você precisa verificar antes se a sua correia está esticada da forma correta. Se ela estiver esticada de menos, vai fazer barulho. Se ela estiver esticada demais, ela também vai fazer barulho. Se os rolamentos do alternador estiverem ruins, pode fazer barulho de correia também, além do barulho do próprio alternador. Se a bomba de direção hidráulica não estiver legal, pode gerar ruído também, né? E as polias no estado geral, obviamente, o estado da correia também. Outra coisa que é muito importante dizer, essa correia originalmente com tudo perfeito, suponhamos que vocês tenham colocado aí tudo novo, polia, alternador, tudo 0 km. Essa correia, ela vai ter uma tendência de fazer barulho, principalmente quando ela pegar água. E certamente quando você pegar uma poça d'água que molhar a correia e você tiver com alguns equipamentos elétricos ligados, como ventilação, ar-condicionado, farol, que você tem um consumo elétrico maior, ela vai dar uma patinadinha e logo vai parar, mas ela vai fazer isso e com o tempo ela vai fazendo um pouquinho mais, chega uma hora que se torna até irritante. Quando você liga alguma coisa, ela dá uma cantadinha, você liga outra coisa, ela dá uma cantadinha. Você já vai entender por que isso acontece. Existem dois motivos para isso acontecer. Um dos motivos que fazem a correia dar essa patinadinha é a pouca área de contato entre a correia e a própria polia do alternador. É geralmente ali que acontece porque a polia do alternador é a menorzinha que tem. Então ela é mais suscetível a fazer barulho porque ela tem uma área menor de contato com a correia. E a própria passagem que a correia faz ali, o contorno que a correia faz, ela abrange uma área muito pequena da polia. Outro fator que contribui bastante para isso acontecer é que quando você consome energia elétrica no carro, ou seja, você liga farol, ventilação, qualquer equipamento elétrico, você vai somando ali, ligando cada vez mais coisas, o consumo elétrico faz com que o alternador fique mais pesado, mais duro para o motor girar. É um caso um pouco complexo, não vou conseguir explicar muito para vocês num vídeo curto onde o foco é a correia e não o alternador, mas de uma forma bastante resumida, quando você tem muito consumo elétrico no carro por conta de farol e um monte de coisa ligada, o alternador fica bem mais pesado para o motor girar. E isso é devido ao fato do campo eletromagnético que é formado ali no alternador e a forma com que ele vai gerar energia. É um caso um pouco mais complexo, mas o que vocês têm que entender é que quanto mais equipamento ligado, mais pesado o alternador se torna para o motor girar. Então, sendo mais pesado, com uma correia com pouco atrito, com pouca área de aderência, né, em volta da polia, existe uma tendência da correia começar a patinar e fazer barulho. A correia que vai nesse sistema é a 5PK 1250, o 5PK 1250. O 1250 se refere ao comprimento da correia. Se você conseguisse, quer dizer, você consegue, né, cortar ela e medir, ela tem 1250. Claro que não precisa cortar para medir, basta você marcar e sair medindo o comprimento da correia. Mas esse 1250 é por conta do comprimento. Agora eu estou tentando achar aqui o código para mostrar para vocês. Essa é a correia original, 5PK 1250, eu tô de ponta cabeça, não tá certo, porque eu tô vendo invertido aqui na tela, fica meio estranho. Bom, tá certo. E o 5PK é por conta desses sulcos aqui, que a gente tem esses 5 dentes,
Existem correias aí de 4, de 6, talvez até mais, mas as nossas correias são todas 5PK. Esse formato aqui em sulco, ele consegue ter uma área de contato maior, porque entram os dentes da polia aqui nesses sulcos, né, da própria correia, porque a polia também tem dente, encaixa aqui. Intercalando isso, você tem uma área maior. Mesmo assim, a área não é muito boa de abrangência, a forma com que a correia abrange a polia, eu já vou mostrar para vocês aí de uma forma bem mais interessante, é que é pequena. E a nova correia que eu vou mostrar aqui para vocês é a 5PK 1515. Essa correia aqui, ela tem 1515 milímetros de comprimento, então obviamente vai mudar a passagem, vai mudar o desenho que a correia faz ali no motor, e com isso ela vai ter uma área maior de contato com a polia do alternador. Isso vai ajudar bastante. E para mostrar a passagem dessa correia lá no carro é uma coisa muito complicada, muito chata, não tem espaço, a gravação não fica legal. Eu fiz um vídeo, vocês vão ver isso daí, por isso que eu fiz alguns desenhos e eu vou colocar na tela agora para vocês. O desenho que eu vou mostrar aqui, ele está em escala, ele está com as medidas bastante aproximadas, então o que vocês vão encontrar é exatamente isso aí. Eu não vou desenhar tudo, mas a gente tem aqui a capa da correia dentada, a polia do virabrequim, o tensionador ou tensor ou esticador, como queiram chamar, rolamento que estica, vocês chamam de o que vocês quiserem, a polia do alternador e a polia da bomba de direção hidráulica. E a passagem da correia é exatamente essa. Agora do outro lado eu vou montar o motor também para vocês com esses desenhos, e essa é a correia 5PK 1515. Notem que a passagem é bastante diferente. Ao contrário do sistema original, onde a correia sobe, passa pelo tensionador, passa pela polia do alternador envolvendo pouco ela, uma pouca área de contato, sobe para a polia da bomba de direção e desce em relação à polia do virabrequim novamente. Nesse novo sistema com a 5PK 1515, a correia sobe direto para o alternador, envolve uma área muito maior da polia, desce para o tensionador, que vai girar no mesmo sentido, não vai ficar ao contrário, e sobe para a polia da bomba de direção, retornando para a polia do virabrequim. Agora, para efeito de comparação, como está em escala, eu consegui umas medidas aproximadas de área de contato. Então, o que a gente tem de área de contato no sistema original são 107 graus, e no sistema proposto aqui, a gente tem 206 graus, quase que o dobro, um pouquinho menos que o dobro de área de abrangência, mas essa área de contato a mais faz uma diferença absurda na aderência, na tração em cima da polia do alternador. Pessoal, tem duas ressalvas que eu queria fazer aqui. Eu já apliquei essa correia em vários carros de cliente, inclusive, obviamente, o primeiro foi no meu carro e eu uso essa correia aí fácil há uns 5 anos. Então tem duas ressalvas principais. Em alguns carros, a correia entra muito fácil, com a mão muito parecida com a original, um pouquinho mais justa que a original, e aí você tem que tensioná-la também normalmente no tensionador. Em alguns outros, por conta de uma diferença pequena na produção ali do suporte do alternador, acredito eu, a correia tem um pouquinho mais de dificuldade para entrar, você força um pouquinho mais, às vezes você tem que até ajudar um pouquinho girando o motor, porém, assim que ela entra nos sulcos ali, nos dentes da polia, ela fica folgada, e aí você tem que esticar do mesmo jeito. Ou seja, não é uma correia que você vai colocar forçadamente, não, ela vai entrar justinha, ela vai entrar um pouquinho justa, às vezes no começo ali meio chatinha de encaixar por conta dos dentes da própria polia, mas a hora que ela encaixa, ela fica solta. Nesse vídeo que eu gravei lá no carro tem algumas dicas a mais, então vamos para lá. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, mostrar aqui no carro é bem complicado por conta do espaço, mas vamos ver alguma coisinha aí, vamos tentar ver alguma coisa, pelo menos para ficar de registro, para ter uma noção. Até por isso que vou usar aqui o zoom digital também para apontar as coisas. Então, a gente tem aqui a bomba da direção hidráulica, logo aqui para baixo o alternador e o tensionador. Eu vou jogar um zoom digital mesmo para tentar mostrar para vocês como a polia ficou ali, mas eu acho que não vai dar. Não vai ficar uma coisa muito fácil de entender. Deixa eu mudar de posição aqui, ver se assim. Vou voltar. Aqui dá para ter uma certa noção. Mesmo assim é bem ruim, né, de ver. O espaço aqui é bem ruinzinho, mas aí eu acho que dá para ter uma certa noção de como tá. Dá pra ver a parte de baixo da correia, mas enfim, é bem complicado. Agora um outro detalhe que eu vou mostrar para vocês, agora aqui por dentro do paralama, vamos ver a polia do virabrequim.
E originalmente a correia ela saía mais retona aqui, mais perpendicular. Agora ela sai bem mais inclinada, passa bem próximo aqui da válvula termostática que vai para o radiador de óleo. Isso aqui é uma válvula termostática, tá pessoal? Ela se abre quando o óleo está mais quente, passa lá no radiador de óleo e volta. Então quando não tem essa peça, fica mais tranquilo. Mas quando tem, vocês podem notar que passa pertinho aí. Mas pelo que eu medi, tem aí quase 1 centímetro, tá pessoal? Então é uma coisa bastante tranquila. Claro, essa peça ela dá para ser movimentada levemente. Ela tem um certo movimento quando você monta. Depois de apertada não. Mas quando você monta ela tem um certo movimento. Então pode ser que de repente a sua esteja um pouquinho mais deslocada para cá. E aí fique mais próxima da correia. Então nota se não vai ficar encostando. Eu duvido que vai ficar encostando, porque todas que eu montei não chegaram perto o suficiente para encostar. Mas se caso tiver e você precisar usar essa correia, é possível tirar o filtro de óleo. Aqui dentro tem uma espécie de um parafuso, que eu acho que é 22 ou 24, uma coisa assim, que é por onde o óleo passa por dentro, inclusive. Se você soltar isso aí, você vai ter que trocar o anel de vedação aqui em cima dessa válvula termostática aqui dessa mufla, mas compensa, né? Então aí você vai dar uma leve deslocada, pouquinha coisa, você vai pegar a peça, soltar um pouquinho e dar uma leve deslocada. Provavelmente você vai ter que trocar o anel de vedação na hora de fazer isso. Mas eu duvido que isso aconteça, porque até agora todos que eu montei ficaram exatamente assim, ó, uma boa distância e fica um negócio bem bacana. Então eu acho que não consigo mostrar mais nada aqui de como a correia fica, mas eu vou tentar pegar uma visão mais geral do jeito que eu estou fazendo agora aqui, tentar aí movimentar a câmera lentamente para de repente pegar um pouco mais de detalhes. Vamos ver se de repente eu consigo pegar, dá para ver um pouquinho melhor lá embaixo agora, então dá para ter uma boa noção. Se vocês repararem no carro de vocês, vai ser exatamente o que eu desenhei. A correia vai vir lá de baixo, vai passar aqui no tensionador, vai descer, passar por baixo da polia do alternador e já vai subir para cá. Então fica só pegando uma partezinha, um pedacinho ali. Pessoal, e antes que eu me esqueça, quero falar de outros 2 últimos detalhes, isso inclusive é até para a correia original também, que para movimentar esse tensionador aqui é muito chato, é um parto. A ideia que eles montaram isso aqui, o design dessa peça é chato pra caramba. Aí no mercado vende uma ferramenta para você movimentar. O problema é que a ferramenta não encaixa direito e não dá o ângulo certo. Então a que eu tenho aqui eu cortei exatamente nessa posição que vocês estão vendo no vídeo. Deixa eu apoiar aqui, ó. Porque originalmente essa ferramenta ela era assim, ó, só isso. E aí eu tive que cortar ela em 2 partes e soldar mais para cá, fazendo uma curva, inclusive fazendo um desbaste, para que quando eu coloque ela no tensionador, ela ficou até meio curta, mas quando eu coloco no tensionador eu consiga movimentar. Para a original dá certinho, para essa correia aqui já não dá muito bem, porque a posição do tensionador ele fica um pouquinho diferente, então aqui já fica meio chato de movimentar. Mas vocês podem ver que tem esses 2 pinos aqui, eles vão encaixar nos 2 furinhos do tensionador, e aí vocês vão conferir no carro de vocês aí que o tensionador tem 2 furinhos, e você movimenta tensionador dessa forma com essa ferramenta. Então a ferramenta que existe no mercado é bastante ruim de usar no sistema original, eu tive que modificar dessa forma e agora eu vou comprar uma outra para usar com essa correia aqui, que a outra eu acho que dá para usar com essa correia, mas talvez eu tenha que mudar também o ângulo dela, não sei por que eles fazem isso. E um outro detalhe é o seguinte, na parte de trás do tensionador você tem uma superfície sextavada em 17 milímetros, como se fosse uma porca, só que ela é presa, ela é soldada, faz parte do tensionador. E se você girar isso, você também movimenta, só que qual é a encrenca? Fica na parte de trás do tensionador, você praticamente não tem espaço para colocar a mão aqui, é difícil, ó, dá, machuca, rala tudo canto aqui na polia, e por baixo também até dá. Só que quando você for movimentar por baixo, alguém tem que apertar aqui por cima, porque por baixo você não consegue apertar o parafuso 13 do tensionador. E aqui por cima é muito difícil de movimentar. Na original você até meio que vai, mas assim é muito difícil. Vai depender dessa curva dessa mangueira que te ajudar, se ela tá mais para fora como tá essa aqui ou mais para dentro. Vai depender de algumas coisinhas que variam. A chave para encaixar lá você tem que desbastar e deixar fininha assim, ó. Podem ver que essa chave tá bem fina, o outro lado aqui dela tá mais grosso, ó. Esse lado aqui era mais grosso ainda. Então eu desbastei essa chave, isso aqui já faz anos que eu tenho. Eu desbastei essa chave 17,
para que ela consiga entrar ali. Então, se você conseguir colocar a mão aqui por trás, né? Deixa eu pegar um ângulo melhor. Se você conseguir colocar a mão aqui por trás e manobrar, e seu braço for mais fino, sua mão for mais fina, você até consegue encaixar a chave aqui atrás do tensionador, bem aqui atrás, e fazer esse movimento. Por baixo é menos difícil de conseguir chegar ali, mas é chato pra caramba. Só que por baixo alguém tem que vir aqui apertar isso para você, porque não tem espaço ali por baixo. Aqui por cima, às vezes, quando a mangueira aqui está mais para dentro, que é um outro modelo de mangueira que ele vai mais para dentro aqui, e essa curva da mangueira de direção hidráulica também está um pouquinho mais para lá, ou seja, fica um pouquinho menos desfavorável pôr a mão aqui, aí você consegue pôr a mão ali e girar. Só que dependendo do ângulo, você vai ter que girar, a correia não vai esticar, vai chegar no final a chave, aí você vai ter que apertar o parafuso ali, tirar a chave, reposicionar a chave, ou às vezes até inverter por conta do ângulo aqui, para tentar facilitar e movimentar de novo o tensionador. Então é uma possibilidade de você fazer em casa, só que é o seguinte, se você não tiver essa ferramenta, ou não tiver essa, esquece, tá? Se você não tiver uma chave que você desbastou e deixou fina, ou não tiver uma ferramenta para tensionar, nem mexa. Você vai passar raiva, vai desmontar, não vai conseguir, vai ter que pagar para alguém e fazer para você finalizar, ou vai ter que levar o carro sem a correia, enfim, vai ter que dar o seu jeito e isso pode acabar te custando aí meio caro. Lembrando, pessoal, como última dica, talvez devesse ser a primeira numa dica só de troca de correia, você precisa tirar o sensor de fluxo de ar, precisa tirar a base dele, então se tiver aquela mangueira aqui por baixo tem que tirar também, tirar a mangueira de conexão aqui com a admissão. Você tem que tirar a lateral do protetor de cárter, tem uma lateralzinha que está aqui no chão, essa lateralzinha aqui que originalmente tem 6 parafusos, e soltar a correia do compressor do ar-condicionado. Você tem que soltar esse parafuso 17 aqui, soltar até o compressor começar a se movimentar, e tem que tirar essa correia também, então fica essa dica aí para vocês. Bom, isso daí, pessoal, eu acho que é uma alternativa interessante. Eu não falei do custo, é uma correia um pouco mais cara. Para falar em valores para vocês, a correia 1250, a 5PK 1250 original, ela está em torno aí de uns R$40 aproximadamente na maioria dos lugares, tá? Varia um pouquinho para mais ou para menos, dependendo da região do país. A 5PK 1515, ela está em torno de uns R$70, R$80, pode até chegar um pouco mais. Então é uma correia que tem praticamente o dobro do preço, e eu sei disso, só que o interessante é que ela resolve os problemas. O meu carro mesmo, pego chuva pra caramba, quem me conhece sabe que eu uso o carro, eu não tenho problema com isso, e antigamente qualquer pocinha que você passasse, espirrava água ali no protetor, que dava uma respingadinha, se eu estava com alguma coisa ligada, como farol que seja, ela já começava a dar uma patinadinha, depois parava, era chatinho. O meu carro não ficava fazendo barulho direto, mas passava numa valeta com água, ele já dava essa cantadinha. E se você esticar demais, você prejudica muito o rolamento do tensionador, quanto os rolamentos do alternador, rolamento do sistema de direção hidráulica ali da bomba. Então, tensionar demais você prejudica muito. E com essa alternativa de correia, a 5PK 1515, você não precisa nem tensionar tanto quanto precisaria no sistema original. Dá para deixar um pouquinho mais folgado, ele não folgado totalmente, mas não precisa esticar demais porque a área de contato é grande, então dá uma boa tração. Bom, pessoal, espero que essa dica ajude vocês. Muito obrigado por acompanhar. Valeu!